Ao longo do vídeo, nós vimos então como as ideias do humanismo influenciaram a nossa visão do eu, colocando o humano como centro. Nós vimos também como o iluminismo influenciou com a crescente valorização do conhecimento objetivo, do conhecimento racional. Vimos também como o romantismo trouxe a valorização da singularidade, do que há de único, da individualidade, da intimidade. E agora nós vamos retomar brevemente o que nós vimos nas aulas anteriores, especialmente quando a gente discutiu sobre a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que é como no século XVIII nós vivemos um momento de grande efervescência política e cultural, com a valorização da igualdade de direitos, né? Deixa de ser um registro social baseado em determinações externas e passa a haver a igualdade. Todos nascemos iguais, todos nascemos com uma igualdade de direitos e a valorização, assim, da liberdade individual. Esses são os princípios do liberalismo. E nós vemos também, então, que com essa crescente valorização da liberdade vem a noção do quanto é importante que cada pessoa tenha condições para criar a si mesma. Neste livro que chama A Invenção do Psicológico, Luiz Cláudio Figueiredo, então, pensa como se o psicológico pudesse ser compreendido como o que está dentro deste triângulo, não nas bordas. Por quê? Porque as bordas, elas representam formas de pensar bem distintas. E isso não significa que vai haver uma combinação entre elas, uma conciliação, que elas vão ficar compatíveis. O psicológico, ele pode ser pensado como um espaço de conflito, um conflito entre as diferentes concepções do que é a subjetividade, entre os diferentes posicionamentos em como lidar com os nossos aspectos subjetivos. Então, ali acima, no vértice acima, nós temos a letra L, de liberalismo, né? Da questão da liberdade, dos direitos iguais, dos direitos individuais, a ideia de igualdade, somos todos iguais. Na letra R, o romantismo, somos todos únicos, somos todos diferentes, somos todos singulares. E com a letra D, é a ideia de disciplina, porque se houve todo esse cuidado com a liberdade e a psicologia está relacionada a essa noção de liberdade e a noção de cada pessoa como aquela que livremente criará e construirá a si mesma, criará e construirá o seu destino, vem também uma noção muito forte de controle. Como que as pessoas são controladas? Como que as pessoas controlam a si mesmas? A gente chega, então, no século XIX, quando a expansão do liberalismo e do individualismo como princípios de organização econômica e política chegam num ponto em que se dá a ascensão do regime disciplinar, porque crescem as cidades, cresce a urbanização, cresce a industrialização, são muitas pessoas vivendo juntas nos mesmos lugares ao mesmo tempo, cresce a questão do modo de produção capitalista, então a exigência do lucro, a ideia de que tempo é dinheiro, a demanda por controle vai se tornando maior e maior e maior. A gente vê, por exemplo, uma influência cada vez maior da medição do tempo, dos relógios, de ter horário para entrar, horário para sair, carga horário de trabalho. Aqui a gente tem um exemplo, que é o relógio do ponto. Então, a gente fala tanto, né? A gente ficou boa parte da nossa matéria falando dessa maior valorização
da liberdade para fazer suas escolhas, da liberdade para criar a si mesmo e ao seu destino. Só que a gente vive numa sociedade em que a gente mal pode escolher o horário que acorda. Então, como que tem uma valorização tão grande de escolhas se está posto para nós que para a gente poder ter um salário no fim do mês, para poder se alimentar, tem que entrar tal hora, sair tal hora, cumprir tantas horas e obedecer? Então, é aí que vem o conflito entre as ideias do liberalismo e o que chamamos aqui de disciplina. Então, um exemplo da força da disciplina em nossas vidas é a marcação do tempo. Cada vez mais, né, com a divisão do público e privado, a gente olhou bastante para as transformações no espaço privado. Mas e o público? Antes era comum que as pessoas trabalhassem no espaço doméstico, trabalhassem em casa, tivesse uma organização do tempo em que compartilhassem as prioridades das atividades de trabalho com as prioridades de atividade em casa. Né? Agora, com a disciplina, surgem cada vez mais os espaços separados, em que cada pessoa vai trabalhar naquele determinado tempo, naquele determinado espaço, da forma mais produtiva e eficaz possível. Mais uma vez, até então a gente estava falando da valorização das escolhas. Mas e agora, em que grande parte do tempo é destinado ao trabalho e grande parte do trabalho está em cumprir tarefas, obedecer exigências, atender a ordens que não somos nós que escolhemos? Então, lembrando, quando nós estamos falando dessa questão do controle do tempo, do controle do espaço, do controle da produtividade, do controle do corpo, nós estamos falando de disciplina. A disciplina, ela começa cada vez mais cedo, na infância, em que as crianças na escola, elas não aprendem só os conteúdos, elas aprendem também a cumprir horários, cumprir regras, controlar o corpo, obedecer ordens, hábitos de higiene, como aqui lavando as mãos. Cada vez mais vão chegando regras e regras e regras e controles, e é sobre isso o que a gente fala quando a gente está falando de disciplina. Pensando então nessa separação entre público e privado, começa a haver uma influência cada vez maior no espaço privado, que é a influência dos meios de comunicação. Então, há os horários de trabalho e há os horários dito livres. Mas os horários dito livres também passam a ser cada vez mais controlados, porque os meios de comunicação estão muito presentes na dinâmica desses espaços. Dos meios de comunicação eu vou falar mais um pouquinho no nosso próximo vídeo. A ideia deste vídeo agora era a gente introduzir brevemente a noção de disciplina. Então, se até agora na matéria nós falamos bastante de liberdade, liberdade de construção de si, agora nós chegamos no campo do controle, da ordem, da exigência, da obediência, da disciplina.